Minha tia morava nesta velha casa que todos da família sentiam ser mal assombrada. Na noite de Natal, ela acordou com barulhos no andar de baixo. Assim que desceu para verificar, encontrou todas as almofadas do sofá dispostas em cruz no chão da sala. Só ela e meu tio moravam lá, e ambos juraram que nenhum deles fez aquilo. Quase no momento exato em que meu avô morreu, o grande espelho sobre a escada da cabana de nossa família se quebrou ao meio nesse dia. Desde então, todas as vezes quando minha mãe e meus tios discutem sobre qualquer coisa, eles ouvem nitidamente o barulho de vidro se quebrando. Minha avó estava muito doente, morrendo. Por algumas semanas antes de sua morte, ela olhava para o nada e conversava com parentes mortos. Ela dizia coisas como: "Te vejo em breve, Alice", ou "Vou logo, Mabel". Ela sempre chamava seus parentes falecidos pelo nome. Então, em uma noite, ela começou a falar com Henry, mas Henry era seu irmão e estava vivo até então. No dia seguinte, recebemos uma ligação informando que Henry havia morrido no dia anterior. Minha mãe perdeu sua aliança de casamento alguns anos depois que ela e meu pai se casaram. Eles desmontaram a casa e nunca a encontraram. Eventualmente, um tempo depois, eles se mudaram de lá e ela ganhou uma nova aliança. Aproximadamente um ano depois, minha avó, por parte de pai, morreu. Alguns dias depois do funeral, meu pai estava fora a trabalho e minha mãe dormia no sofá. Assim que abriu os olhos, deu de cara com sua antiga aliança de casamento no braço do sofá. Ninguém tinha estado na casa, exceto ela, e definitivamente não estava lá quando ela cochilou. Minha mãe não é religiosa, mas ela estava convencida de que sua sogra encontrou para ela. Uma vez, minha mãe me chamou para avisar que era hora de irmos a algum lugar, o qual não me lembro no momento. Saí do meu quarto e a vi com o canto do olho entrando ao seu, que ficava ao meu lado. A segui chamando seu nome, e mais uma vez a vi de relance, mas desta vez entrando em seu banheiro. Quando entrei no banheiro, não havia ninguém lá. Meu sangue gelou nessa hora. Chamei por minha mãe e ela estava lá embaixo o tempo todo. Meu ex morreu em 2015, foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Ele dizia que se morresse, iria me assombrar para se divertir. 2 noites depois de ter partido, ouvi um barulho do lado de fora, um barulho familiar. Toda vez que ele tentava se levantar de uma das espreguiçadeiras do pátio, seu chaveiro de abridor de cerveja ficava preso e ela fazia um barulho metálico. E isso foi sem dúvida o que eu tinha ouvido. Meus cachorros se levantaram e começaram a latir. E eu saí e olhei para fora, e não havia ninguém lá. Tenho o hábito de ler antes de dormir. Uma noite, quando terminei de ler, coloquei meu livro na mesa de cabeceira e meus óculos em cima dele, como sempre fazia. Na manhã seguinte, quando fui colocá-lo, ele tinha sumido. Na época, eu não tinha um par reserva, então meus pais vieram e procuramos por todo o meu apartamento, mas simplesmente desapareceram. Como não podia ficar sem, saí e fui comprar um novo. Meses depois, passei pela mesma rotina noturna, e quando acordei, os 2 óculos estavam sobre o livro que eu estava lendo. Certa manhã, estava dirigindo para o trabalho, quando um ônibus escolar de repente ultrapassou outro, vindo direto para minha direção, sem possibilidade de eu desviar a tempo. Fiquei apavorado e fechei os olhos, esperando pelo pior, mas quando eu os abri novamente, eu estava parado na marginal da estrada e não havia ônibus nenhum. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu ao certo e como acabei parado no acostamento e sem ferimento algum. Certa noite acordei com vontade de ir ao banheiro e levei meu telefone junto comigo. Enquanto caminhava pelo corredor e mandava mensagens de texto, esbarrei em uma garota de vestido branco. Eu não olhei para cima, mas disse desculpa e apenas continuei.
Momentos depois, me lembrei que eu estava sozinho em casa e não no corredor da minha escola. No dia seguinte, quando meu namorado veio me buscar para sairmos, ele perguntou por que eu estava olhando pela janela do andar de cima e por que havia trocado meu vestido branco. Mas eu não olhei pela janela e também não estava de vestido branco. Eu estava sozinho em casa assistindo TV quando vi alguém saindo do meu quarto. Em pânico, me deparei com um homem me olhando parado no meio do corredor. Em segundos, ele virou e desapareceu. Havia sangue em seu rosto e a parte de trás de sua cabeça estava faltando. Nos mudamos na semana seguinte quando descobrimos que o pequeno buraco misterioso no teto de nosso quarto era do inquilino anterior, que se matou naquele exato local. Eu sou um agente funerário. Minha experiência mais perturbadora foi quando eu estava preparando uma criança e senti alguém puxar meu cabelo. Alguns minutos depois, ouvi uma risadinha e a porta da sala se fechou com tudo. Todas as minhas máquinas pararam e tudo ficou em silêncio. Nesse exato momento, senti uma força e um calor ao redor da minha cintura, aproximadamente onde uma criança ficaria se estivesse abraçando você. Quando meu filho tinha uns 2 anos, eu estava tentando gravar seus primeiros passos no meu telefone. Eu costumava dizer os números antes de cada passo. Quando reproduzia a gravação, você ouve meu filho rindo enquanto eu conto. 1, 2, 3. E depois que eu disse 3, você pode ouvir claramente uma voz de um homem dizer 4. Não havia mais ninguém em casa e a TV não estava ligada. Toda vez que ouço a gravação, fico completamente arrepiada. Alguns anos atrás, eu estava jogando em meu quarto no andar de cima da minha casa, quando ouvi minha mãe gritar no andar de baixo: "Mateus, estou em casa!" E, em seguida, a porta da frente bater e se fechar. Pensei que estivesse carregando algumas compras, então desci as escadas correndo para ajudá-la, mas ela não estava lá. Seu carro também não estava na garagem. E ninguém havia passado por aquela porta. Pouco antes de falecer, minha mãe havia me dado um celular novo. Às vezes eu o perdia dentro de casa, e quando eu o encontrava, a Siri estava aberta com uma pequena conversa na tela. E isso aconteceu por inúmeras vezes. Um dia, eu estava começando em meu novo emprego, e deixei meu telefone na mesa ao meu lado. A Siri estava aberta e a tela dizia: "O que você está fazendo?" E imediatamente comecei a chorar. "O que você está fazendo?" era a frase que minha mãe e eu costumávamos nos cumprimentar ao telefone. Minha avó era muito religiosa. Após sua morte, alguns parentes de fora vieram ao seu funeral e passaram a noite na casa dela. Naquela noite, 2 dos meus tios dormiam nos sofás da sala, quando acordaram de repente com a voz da minha bisavó chamando seus nomes. Eles sentiram alguém os tocar e chamar por seus nomes, mas ao se levantarem muito assustados, não viram ninguém lá. Mas os 2 juraram ter sentido e ouvido a mesma coisa naquela noite. Certa noite, minha mãe acorda muito assustada. Seu primeiro pensamento foi: precisamos ligar para saber como está meu sogro. Quando ela se virou para acordar meu pai, se deparou com a figura de meu avô parado ao pé de sua cama, olhando para ele enquanto dormia. Com o susto, minha mãe gritou e ele desapareceu. Minutos depois, receberam um telefonema da minha avó, informando que meu avô havia acabado de falecer. Certa noite, acordei assustada só para me deparar com uma garotinha me encarando do lado de fora da minha janela. Além do pavor que senti naquele momento, o problema maior é que eu morava no 7º andar. Quando minha avó era pequena, tinha uma amiga imaginária que se dizia ser exatamente igual a ela. Ela dizia a todos que seu nome era Emily.
Somente anos mais tarde, seus pais lhe contaram que eles haviam perdido sua irmã gêmea no parto, cujo nome seria Emily. Durante o jantar, ouço uma batida na porta. Nesse momento, estava apenas eu e meu marido em casa. Como ele não se levantou, eu segui em direção à porta, e assim que abri, um policial me diz que meu marido tinha falecido em um acidente de carro a caminho de casa. Respondi que era impossível, já que estávamos jantando juntos naquele momento. Quando viro a cabeça para vê-lo, não tinha ninguém à mesa, e seu prato estava intocado. Durante uma noite sozinha em minha casa, assim que saí do banheiro, me deparei com algo não humano sorrindo para mim através da minha janela do meu quarto. Mas era tarde demais, quando percebi que era o reflexo e que aquilo estava atrás de mim. Cheguei em casa cansado após um longo dia de trabalho e pronto para uma noite relaxante sozinho. Estendi a mão para acender a luz, mas outra mão já estava lá. Minha filha não para de chorar e gritar no meio da noite. Visito seu túmulo quase todos os dias para orar e pedir para que ela pare, mas não tem adiantado muito isso. Certa noite, acordei ao ouvir batidas no vidro. A princípio, pensei que vinham de minha janela, até ouvi-las vindo de dentro do espelho que ficava no meu quarto. Sempre morei sozinho. Certa noite em meu quarto, assim que apaguei as luzes para me deitar, espirrei baixinho e, em seguida, ouvi uma voz debaixo da minha cama. Deus o abençoe. A última coisa que vi foi meu despertador piscando 00:07, antes de ela enfiar suas longas unhas podres no meu peito e a outra mão em minha boca abafando meus gritos. Assustada quando abri os olhos, fiquei aliviada por ser apenas um sonho, mas ao olhar para o despertador, marcava 00:06, e então ouvi a porta do meu armário começar a ranger lentamente. Eu sempre pensei que meu gato tinha problemas de me olhar fixamente. Ele sempre parecia estar fixado em meu rosto, até que um dia percebi que ele estava sempre olhando para o que estava logo atrás de mim. Desde pequena, eu vi uma espécie de anjo em frente à casa das pessoas. Eu o descrevi para minha avó. Ela disse que o que eu via era o anjo da morte, e que estava lá, pois com certeza levaria alguém em breve. Mas que isso era um dom, uma dádiva. Até que um dia, comecei a vê-lo em frente à minha casa. Eu tinha o hábito de ligar para o celular do meu irmão falecido, apenas para ouvir sua voz na caixa postal. Por um bom tempo isso me ajudava um pouco com a dor. Até que um dia, uma voz respondeu: "É hora de seguir em frente, irmãzinha." Quando criança, por volta dos meus 11 anos, estava na sala vendo desenho, quando ouço meu irmãozinho recém-nascido começar a chorar. Corro em direção ao seu quarto no segundo andar, mas ao chegar ao pé da escada, dou de cara com minha mãe, embalando ele em seus braços. Isso não seria problema, se ela não tivesse morrido em seu parto. Entrando em minha adolescência, às vezes eu tinha mania de conversar com o meu reflexo do espelho do quarto. Até que em um dia, ele me respondeu de volta. Abrir um açougue foi uma ótima ideia, só espero que as pessoas não me perguntem que tipo de carne eu vendo, ou por que seus filhos continuam desaparecendo enquanto andam de bicicleta. Todos os dias recebo uma ligação de minha ex-namorada dizendo que sente saudades de mim. Não sei o que me assusta mais, o fato de meu telefone estar desligado ou o fato de ela ter falecido há 6 meses.
Em uma tarde, estava fazendo a lição de casa quando de repente ouço minha mãe me chamar. Desci as escadas e segui em direção à cozinha, mas antes de me aproximar, senti suas mãos me agarrarem e me puxar para dentro da lavanderia ao lado da escada. Entrei em pânico antes de perceber que era minha mãe, com os olhos lacrimejantes e vermelhos, dizendo: "Não entre lá, querida. Eu também ouvi alguém te chamar." Certa noite, saí com um amigo para beber, e somente alguns minutos depois percebi que meu celular não estava em meu bolso. Verifiquei no banheiro e ao redor da mesa em que estávamos sentados. Sem sorte, usei seu telefone para ligar para o meu. Depois de 2 toques, alguém atendeu, deu uma risada baixa e rouca e desligou. Tentei mais uma vez e o mesmo se repetiu. Acabei desistindo e mais tarde, quando fui para casa, o encontrei na mesa da cabeceira, exatamente onde eu deixei. Todas as noites sou acordado pelo som de crianças chorando e gritando vindo do apartamento de cima do meu. Cansado, fui reclamar com o síndico do prédio. Depois de um breve momento de silêncio arrepiante, ele disse que o apartamento está vazio há 2 anos, desde que os antigos inquilinos foram todos assassinados. Cheguei em casa e dei de cara com uma estátua de um palhaço, que me deixou muito assustado. Em seguida, liguei para os meus pais para perguntar se eu poderia me livrar daquilo. Em linha, me disseram que não sabiam de nenhuma estátua de palhaço dentro de casa. Cortei a árvore do quintal de casa porque os galhos ficavam arranhando e batendo na minha janela todas as noites. Comecei a pensar que a árvore era o menor dos meus problemas, já que os arranhões e as batidas não pararam. Estando mais perto do que o normal de mim, eu não conseguia entender o que havia de errado com minha sombra enquanto caminhava sob a luz do luar. Ao sentir um medo inexplicável me paralisar, quando vi minha sombra abrir os olhos. Trabalhando sozinho no turno da noite de um necrotério, já havia passado por inúmeras coisas, mas de longe a pior foi de um corpo que tinha acabado de examinar e cobrir com lençol branco. Ouvi sua voz ecoar pela sala fria. "Você pode me dar um cobertor? Está muito frio aqui." Quando minha filha era bem pequena, vivia para cima e para baixo com uma boneca que chamava de Ravena. Um dia, pela manhã, encontrei sua boneca na lata de lixo. Quando perguntei a ela o porquê tinha jogado sua boneca fora, ela me mostrou seu braço com um monte de pequenas marcas e me disse: "Ela morde." Tive um pesadelo com o qual jamais conseguirei explicar. Ouvi minha esposa dizer que não conseguia dormir, nervosa, tentando respirar. Na manhã seguinte, quando acordei, eu estava agarrado ao vestido com que ela havia sido enterrada. Deitado em minha cama, sempre tive mania de dormir com os pés pendurados para fora das cobertas. Até que um dia, senti 2 mãos geladas me puxando. Minha esposa me acordou ontem à noite para dizer que havia um intruso dentro de nossa casa. Muito assustado, me levantei com tudo, mas em seguida me lembrei que ela tinha sido assassinada há 2 anos por um intruso em nossa casa. O filho do meu melhor amigo está agora naquele estágio em que ele se aproxima de todos na sala e oferece seu copo com canudinho. É a coisa mais adorável de todas. Até que ele começa a oferecê-lo a poltrona vazia que sua esposa comprou recentemente pela internet. Senti um beijo em minha bochecha seguida pelas palavras "eu te amo". Sorri no meu estado de meio sono. Foi tão reconfortante até que percebi que sou solteiro e moro sozinho.
Eu peguei uma carona para minha casa ontem à noite através de um aplicativo e acabei adormecendo pelo trajeto. Quando acordei, não estava no meu destino. Foi então que ouvi: esta é sua nova casa. Deitei em minha cama e deixei minha mão balançando ao lado de fora. E fui confortado por meu cachorro alambendo debaixo da cama. Somente alguns segundos depois, me lembrei de que eu não tinha cachorro. Sonhei que estava sendo arrastado para o inferno, queimando e me contorcendo em agonia. Acordei com um médico parado em cima de mim dizendo: "Ufa, tínhamos perdido você por alguns minutos." Eu já estava acostumada a ouvir meu vizinho tocar violão enquanto sua parceira cantava. Mas agora são 3 da manhã e eles estão em lua de mel. Vieram me entregar uns manequins para a inauguração da minha loja que estavam enrolados em um plástico bolha. Pedi para que colocassem no estoque. Enquanto descia as escadas, comecei a ouvir pequenos estalos. Em determinada noite, o choro na babá eletrônica simplesmente não para. O problema é que minha filha está com sua mãe neste final de semana, a mais de 300 quilômetros de distância. Trabalhando como coveiro, vi inúmeras coisas, mas ao tentar ajudar um senhor que estava caindo em frente a um túmulo, ele se levantou e me disse: "Meu nome está escrito errado em minha lápide." Dentro da casa que visitávamos com interesse de comprá-la, não levamos a sério enquanto a dona nos contava sobre os rumores de que o lugar era mal assombrado. Contudo, perdemos o ar quando vimos a verdadeira proprietária passando pela porta pedindo desculpas pelo atraso. Eu estava conversando por videochamada com meu marido e deixei cair meu telefone ao chão. Quando peguei, seu rosto havia mudado. Ele levou suas mãos aos lábios, como se dissesse para ficar quieto. E, para meu horror, escreveu: "Tem um homem debaixo de nossa cama." "Quem são aquelas crianças com roupas estranhas?" perguntou minha filha, enquanto eu preparava doces ou travessuras. Eu brinquei dizendo que ela tinha uma imaginação fértil, e então sussurrei para que ela não deixasse que os espíritos saberem que ela podia vê-los. Quando minha mãe faleceu, enfrentamos a árdua tarefa de limpar a casa que ela acumulava há 4 décadas. As baratas, os ratos, os animais de estimação mortos e as pilhas de excrementos de animais já eram ruins o suficiente. Mas quando descobrimos que papai não tinha fugido de nós há tantos anos, decidimos simplesmente incendiar o local. Ao mudar para a casa nova, houve choros infantis nos corredores vazios. Descobri que em tempos antigos o local era um orfanato, e os choros possivelmente eram lembranças terríveis dos dias passados. Eu ouvia risadas estranhas vindo da minha TV, independente do canal e do volume que ela estava. Mas nunca pensei em verificar atrás dela. Não estou com medo de ter visto cartazes de desaparecido de mim mesmo. O fato é que agora as notícias dizem que meu corpo foi encontrado. Acordei, peguei um copo de água e voltei para a cama. Lá estava eu, ainda deitado, meu rosto azul e meus olhos vazios, olhando para o nada. Todos os animais de estimação que tive desde criança estão enterrados no meu quintal. Já me mudei por 8 vezes e eles ainda estão sempre lá. Quando era mais nova, vi o espírito de uma garotinha me dizendo que mamãe a matou. Quando falava disso para minha mãe, ela me respondia:
Sabia que ela seria uma mentirosa, pois você nunca teve uma irmã. Depois de tantos anos morando sozinha nessa grande casa, tive uma revelação surpreendente. Nesse tempo, fechei muito mais portas do que abri. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Sussurrei no espelho escurecido pela sala sem luz. Eu sabia que era apenas uma lenda, mas depois de 10 anos trancado aqui sozinho, estava desesperado para ver outro rosto. Eu estava terminando de escrever uma história de terror. Então, assim que terminei, escrevi fim. Nesse momento, meu teclado digitou sozinho. Está chegando. Aos 16 anos, eu aceitei ser babá da minha sobrinha. Isso foi antes de conhecer Stacy, sua amiga imaginária. Eu revivo em meus sonhos o enterro de meus amigos perdidos na guerra. E tenho medo de dormir, não por causa dos terrores noturnos, mas porque acordo com arranhões em meus braços e sujeira de terra ao chão. Após uma longa viagem de uma semana, cheguei em casa e logo após fui tomar um banho. Quando peguei minha única toalha para me secar, descobri que ela já estava molhada. Eu adoro essas luzes que acendem com as palmas. Existe apenas um problema com elas. Quando eu bato palmas para acendê-las, algo debaixo da minha cama bate palmas para apagá-las. Ao deitar na minha cama com os olhos fechados, meu pai entrou no meu quarto e me cobriu. "Boa noite, papai", eu disse, apenas para ouvir uma voz rouca sussurrando no meu ouvido. "Eu não sou seu papai." Enquanto o lápis rolava sob a cama, suspirei e me agachei para pegá-lo. Não sei o que foi pior, o lápis rolar de volta para mim ou finalmente ver o que estava o movendo revelar sua presença. Uma noite, quando acordei em pânico, segurei minha boneca em busca de conforto. Isso mudou quando ela me abraçou de volta e com mais força ainda. Sofrendo com a morte de seu marido, a viúva fez diversas preces e orações para ter seu amor de volta. Ao acordar sentindo muito frio, percebeu que suas preces foram atendidas. Seu marido estava deitado em sua cama, morto. Em uma noite chuvosa, uma mulher acorda com o choro de seu filho. Assustada, vai até o quarto da criança. Chegando lá, seu marido está cantando para que o bebê durma novamente. O pai e o bebê morreram anos antes, durante uma tempestade. Mexendo no meu celular pela manhã, me assustei ao descobrir fotos minhas dormindo em minha cama. Morando sozinha, nunca mais dormi tranquila naquele lugar. Enquanto trabalhava até tarde, senti meu gato se esfregar em minha cadeira e sua cauda fazer cócegas em minha canela. Nesse exato momento, o vejo entrar pela janela bem em minha frente, voltando da rua. Assim que cheguei em casa, encontrei um bilhete da minha mãe sobre a mesa da cozinha. No bilhete dizia que ela estaria de volta em casa às 9:30 da noite. Considerando que eu tinha acabado de chegar de seu funeral, achei melhor passar a noite em um hotel. Minha filha disse que estava brincando de esconde-esconde com seu novo amigo, mas ao ver o seu reflexo pelo espelho, ela estava escondida atrás dele, sussurrando: "Me ajude." O blackout deixou meu bairro todo sem energia por 2 horas, mas suspirei aliviado quando alguém me entregou velas em minha mão, até me lembrar que só eu morava naquele apartamento.
Toda noite, meu celular tocava a mesma música repetidamente para eu dormir. Até que barulhos de estática começaram com súplicas desesperadas por socorro que eram ouvidas ao fundo. Acordei paralisado, incapaz de me mexer, enquanto assistia a uma figura sombria ao pé da minha cama sorrir e levantar um dedo em seus lábios. Deitado em minha cama, ouvi a voz da minha esposa me chamar no andar de baixo, mas sem dúvida ela estava dormindo ao meu lado. Nesse mesmo instante, ouço passos pesados subindo as escadas. Acordei com minha própria voz no monitor da babá eletrônica, cantando uma canção de ninar que nunca ouvi antes para minha filha, enquanto observava seu berço balançando sozinho em seu quarto. Sozinha em minha casa, ouvi perfeitamente 3 batidas na porta e a voz do meu pai pedindo para deixá-la entrar. Congelada em meu lugar, lembrei que meu pai tinha falecido há 3 anos atrás. Meu irmão teve a brilhante ideia de brincar com o tabuleiro Ouija. Quando eu perguntei se havia alguém aqui, ele soletrou, sim, antes das luzes se apagarem e centenas de olhos se abrirem na escuridão ao redor de mim. Mamãe, minha amiga está vindo também. Minha filha alegremente comemorou sobre sua amiga imaginária antes de se sentar para jantar. E então a luz de detecção de movimento do corredor se acendeu. Você tem medo do escuro? Essa foi a última coisa que eu vi, antes da luz se quebrar atrás de mim. Quando meu pai era adolescente, seu quarto ficava do lado de fora da casa em um galpão. Uma noite, ele acordou e olhou pela janela, e viu sua avó falecida há anos na janela da cozinha da casa principal. Ele correu para ver se era ela mesma, mas quando entrou na cozinha e olhou pela janela, viu que seu galpão estava em chamas. De alguma forma, pegou fogo e queimou completamente. Seja lá o que viu naquela noite, o salvou daquele incêndio. Meu irmão e eu costumávamos bater nas paredes à noite, porque nossos quartos ficavam um ao lado do outro. Depois que voltei de seu enterro, ainda ouvi as mesmas batidas. Quando meu pai tinha 7 anos, ele foi passear com meu bisavô lá fora. De repente, ele parou e disse: "Acabei de ver a vovó, ela estava se despedindo." 5 minutos depois, eles receberam uma ligação informando que minha bisavó havia falecido. Eu estava tendo um sonho agradável quando o que pareciam ser marteladas me acordou. Depois disso, eu mal pude ouvir o som abafado da terra, cobrindo o caixão sobre meus próprios gritos. Acordei com o som da babá eletrônica crepitando com uma voz confortando meu filho. Ao me acomodar novamente para dormir, meu braço encostou na minha esposa, dormindo logo atrás de mim. Alguns anos atrás, eu estava visitando meu irmão e sua família, que moravam em uma casa vitoriana muito antiga. Eu estava aconchegado com minha sobrinha no sofá da sala, quando de repente, no meio da noite, a TV liga com uma tela estática. Minha sobrinha de 3 anos pula do sofá e corre para a TV desligando. Quando perguntei como ela sabia que a TV ligaria, ela deu de ombros dizendo: "Eles a ligam todas as noites a essa hora." E então voltou a dormir. Fui colocar meu filho na cama e ele me disse: "Papai, veja se há monstro debaixo da minha cama." Eu olho para sua diversão e vejo outro dele debaixo da cama, olhando para mim tremendo e sussurrando: "Papai, tem alguém na minha cama." A parte assustadora não foi que todas as luzes de casa se apagaram de repente. Foi que Alexa disse não quando pedi para ligá-las novamente.
Uma noite, dormi em minha poltrona assistindo a um filme de terror na televisão. Acordei na manhã seguinte a uns 3 metros de distância de onde eu estava na noite anterior. Eu não consigo me mexer, respirar ou escutar nada, e é tão escuro aqui dentro o tempo todo. Eu não sabia que seria assim tão solitário, senão pediria para ter sido cremado. Dormindo em casa naquela noite, minha namorada reclamou e me perguntou por que eu estava respirando tão perto de sua nuca. Mas, na verdade, eu não estava perto dela. Quando eu era criança, minha família se mudou para um pequeno apartamento. Todas as noites, minha irmã mais velha me fazia fechar a janela do quarto. E quando eu olhava para fora, eu via 3 pessoas olhando diretamente para mim. Eles não tinham cabelo, nariz ou boca, e nunca faziam nada. Bem, alguns meses atrás, minha família e eu falávamos sobre esse apartamento, e eu mencionei sobre aquelas figuras. Minha irmã se virou para mim chocada e disse: "Também os via, e por isso sempre pedia para que você fechasse a janela."